CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. E final de semana tem, nós vamos para o bolão. Eu de casca de bala, derrubar o boi no chão. Final de semana tem, nós vamos para o bolão. Eu de casca de bala, derrubar o boi no chão. Vai rolar muita cachaça e um paredão ligado. 5 horas da manhã e nós botando pegada. As arqueirinhas tudo bebo, já tudo entreado. Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala. Casca de bala, A Adriana Miller nunca imaginou que ia entrar na Rádio CBN cantando Casca de Bala com a gente. Tudo bem, doutora Adriana? Tudo bom, Mário? Boa tarde a vocês, aos ouvintes, a todo mundo aí do estúdio. Muito bom falar com vocês. Desculpa, Adriana, a gente mudou o tema aqui em cima da hora, mas essa música parece assim... É uma música boba, assim, mas eu acho bonitinho porque tem um sentido por trás disso, que o Casca de Bala é aquele amigo companheiro. Você viu? Todo mundo vai embora, ele fica, ele e o Casca de Bala. Eu achei até que era papel de bala, quando eu não entendi a expressão. Casca de Bala é aquele companheiro que não larga nunca, estão sempre juntos, assim. E por isso que o Adalberto falou, vamos mudar o tema e perguntar para a Adriana, como é que a gente define, se é possível definir um valor de um verdadeiro companheiro ou de um amigo, assim, e outras frases que a gente ouve assim tão famosas, já viram meme, amigo é aquele que suporta o seu sucesso, enfim. Adriana, a bola tá com você aí pros Cascas de Bala, Adriana. Pois é, Mário, foi uma mudança muito, muito feliz, porque realmente essa música tá todo mundo cantando, todo mundo falando, virou sucesso, né? E eu acho que é importante sempre que a gente pode, a gente falar das pessoas que são importantes na vida da gente, né? E, como você mesmo falou, o Casca de Bala é aquele amigo, aquela amiga que tá para tudo, a qualquer hora, é uma pessoa muito próxima e que tá junto com você, né? Então, é muito bom que a gente possa relembrar os nossos amigos Casca de Bala e poder dizer quem são essas pessoas tão importantes para a vida da gente, né? A amizade certamente é uma relação de qualidade e significativa na vida das pessoas por vários motivos, né? Primeiro, porque a amizade é baseada numa escolha. A gente não escolhe pai, mãe, parentes em geral, a gente não escolhe professor nem colegas de turma, mas a gente escolhe os nossos amigos. Então, essa escolha normalmente baseada em afinidades, em buscas, né, por interesses comuns, faz com que, então, seja uma escolha de uma proximidade, de uma sintonia que valida o que a gente acredita, o que a gente gosta, porque está com uma pessoa que também valida, gosta das mesmas músicas, dos mesmos esportes, dos mesmos momentos juntos, tem os mesmos valores, né? Então, esse encontro proporcionado pela amizade, ele tem todos esses aspectos, né? De escolha, de estar reforçando valores e interesses em comuns, então um reforça no outro. Por isso que ao longo da vida, às vezes, algumas amizades vão ficando para trás, né? E outras vão se transformando. Então, tem amigos que caminham do lado da gente, são casca de bala o resto da vida. Diz, Mário. Só para eu chamar o repórter CBN e você já volta. Combinado. Pode. Ouvindo a Adriana Miller, que gentilmente está falando sobre amizade hoje. Eu digo gentilmente porque a gente pensou nesse tema assim de súbito ao ouvir mais uma vez a música Casca de Bala, que parece uma música meio inofensiva, meio bobinha, mas fala de amizade, assim, do amigo que está sempre junto. E perguntamos para a Adriana, como é que a gente pode definir o valor de uma amizade verdadeira? E a Adriana, como sempre, já começou muito bem, assim, explicando para a gente que, olha, a primeira característica assim, que a gente deve
observar ou valorizar um amigo, que amigo a gente escolhe, é diferente de parente, amigo a gente escolhe, e geralmente compartilhamos dos mesmos valores, disse a Adriana, mesmos valores, mesmas preferências, mas, a Adriana estava dizendo, muitas amizades vão ficando pelo caminho, nem sempre casca de bala é casca de bala a vida inteira, e aí a Adriana foi interrompida pelo repórter CBN. Espero ter resumido bem, Adriana, para voltar aí para você. Muito bem, como sempre, Mário, obrigada. Então, é isso, algumas amizades, porque a gente vai amadurecendo, vai mudando, né, os nossos interesses. Então, ou às vezes o outro, o amigo também muda de interesse. Então, algumas amizades vão perdendo aquele ponto de conexão, fundamental delas, que deu origem a elas, e elas ficam lá atrás. Elas serviram como um fortalecedor de valores, de interesses e de um determinado momento da nossa vida, da construção da nossa identidade naquele momento, mas com amadurecimento, com alguma transformação que a gente possa estar vivendo, então a gente muda e começa a ter outros amigos. Isso está tranquilo. De novo, amigos que nós vamos escolher e vão entrar na nossa vida por compartilharmos interesses, valores, projetos em comum, né? Então, sempre o amigo é esse que entra na parceria, né? Para contribuir, e por causa dessa proximidade que a amizade traz, é aquela pessoa que, via de regra, vai ser muito sincero com a gente, então vai ajudar a gente a manter o rumo, né? Vai poder dizer para a gente quando a gente está desviando de algo que é o nosso propósito, ou quando a gente está muito fora do eixo, né? Assim, nossa, você mandou mal, né? Você está queimando seu filme, enfim, aquelas coisas que só amigo fala, né? Normalmente, uma pessoa que tem outro vínculo afetivo, às vezes fica com dedo, não quer muito comentar essas coisas, e o amigo verdadeiro, ele está ali e ele sinaliza essas coisas para a gente, esses aspectos da nossa vida que precisam ser melhorados, ou em que a gente não está sendo coerente, né? Esse amigo, ele está sempre lá sinalizando isso para a gente. E tem os amigos que nos acompanham a vida toda, né? Outro aspecto muito importante da amizade é que ela sempre é fonte de boas lembranças. Então, mesmo aqueles amigos que saíram da nossa vida há anos atrás, quando a gente lembra daquele momento, são momentos felizes. Por quê? Porque são momentos de sintonia, de alegria, de estar junto com aquelas pessoas que estavam curtindo naquele momento a mesma coisa que a gente curtia, da mesma forma, na mesma potencialidade. Por isso que a gente chama de pessoas significativas, né? São aquelas pessoas que têm um significado importante na nossa história de vida, na construção de quem nós somos hoje. Que bacana. E Isso, as Adriana, posso te fazer músicas, uma né? pergunta? Pode. Esse é muito interessante que você falou, né? Quando você lembra de um amigo, a memória é sempre boa, é sempre de uma alegria. Bacana, nunca tinha pensado nisso também. Isso, de alguma maneira, explica aquela sensação que a gente tem quando fica 5 anos sem ver um amigo, mas quando encontra, gente, parece que viu ontem, mesma coisa, mesmo assunto. É porque fica na memória esse momento bom, ou é porque os valores ainda coincidem, enfim? As duas coisas, Mário. Primeiro, porque as lembranças, elas são boas, né? A gente tem as boas lembranças dos amigos. E se os valores continuam os mesmos, a gente consegue atualizar, né? A gente consegue conversar sobre coisas atuais que estão acontecendo na nossa vida e fazer mesmo igual uma atualização de HD do Sim. computador, a gente traz aquela vivência, aquela lembrança e traz para 2024, né? Para o momento atual. Se os valores já estão diferentes por qualquer motivo, direções diferentes na vida e tudo, a gente se encontra e relembra aquele tempo bom. E só não tem a atualização, porque a atualização vai criar esse impasse de desfoque mesmo, de falta de sintonia no momento atual. Mas isso não apaga as boas lembranças e as vivências é, afetivas mesmo que foram vividas com os amigos lá no passado. E elas sempre
são positivas, são boas e revelam, né, o melhor da gente. Porque também a gente entrega o nosso melhor para um amigo, né? Quando fala essa expressão casca de bala, né? Ou tantas outras músicas, né, Mário, que falam da amizade, trazem exatamente isso. A importância do amigo, o dar e receber esse afeto que não cobra nada do outro, né? É uma entrega gratuita, é uma entrega real, verdadeira, porque a gente só quer estar com o outro, a gente não quer nada mais do que curtir um bom momento junto com um amigo, né? É Aí isso. tem aquela música do fundo do quintal, né? Valeu por você existir, amigo. Eu acho que é disso que a gente está falando. Adriana Miller, sempre bom ouvir a Adriana aqui às quintas-feiras. Obrigado, viu, doutora Adriana? Obrigada a você, Mário. Obrigada aos ouvintes. Obrigada à equipe. Todo mundo, casca de bala. É, você é nossa casca de bala quinta-feira aqui, Adriana. Obrigado. Igualmente. Um grande abraço a Fica com todos. Deus. Essa é a Adriana Miller, terapeuta familiar, psicóloga, nossa companheirona aqui às quintas-feiras na Rádio CBN.